direito autoral da pessoa que fez, né? Então eu não posso deixar aberto para todo mundo, tem que deixar só restrito para o meu público, tá? Então era isso. Bom, próxima vez que eu fizer isso, eu vou disponibilizar o link, porque é para todos que tem o link para acesso àquele vídeo. Tá. Beleza. Então, nós começamos a falar sobre eliminação gaussiana, né? Lá na pré-aula, mas antes de chegar aqui na eliminação gaussiana, eu gosto de mostrar também o que as pessoas fazem, né? O Gauss é uma pessoa assim como o Newton, que fez milhões de coisas, ele aparece em todos os lugares. O Gauss, ele aparece em todos os lugares também, né? Aqui, por exemplo, eu tô dois exemplos de coisas que não tem nada a ver com a nossa disciplina, mas que o dedo dele, né? Um é a nossa linda, maravilhosa curva normal, né? Leva o nome dele, que vocês adoram lá na probabilidade estatística, que tem uma tabela, a tabela normal, né? É uma integral, que a gente até vai calcular essa integral aqui nessa disciplina. É obra desse cara. E também aqui, né, a nossa lei de Gauss da eletrostática, né? Quando ele calcula o fluxo elétrico sobre uma superfície, né? No caso, uma esfera. Então, o fluxo elétrico é um vetor e ele faz essa dedução, né? Inclusive, chega a um resultado matemático bem importante. Bom, tá. Mas nós paramos na aula passada aqui, né? Desse probleminha. Problema típico desse que vocês têm que resolver para entregar no trabalho. E vocês têm um problema, e aí ele tem que vocês temos que resolver ele. Tá. Então, o problema de uma deflexão. Você tem uma viga e você tem um esforço, e esse x é a coordenada horizontal e o y é a deflexão, né? Então, o y, se eu não me engano, né? Tipo, tem aqui um x e um y, né? O x é o x, e o y é a deflexão, né? Por exemplo, aqui no meio tem uma curva, a famosa curva elástica, então aqui meu y é o quanto ele é o esforço, né? Tá. E aí tem aqui alguns parâmetros. Bom, então tá. Vamos lá pegar o problema e vamos começar a olhar para o problema e ler o problema. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o problema. Problema, qual é o teu objetivo? Por que tu existe? Aí ele vai responder. O objetivo é determinar o ponto máximo da flexão. Melhor, em qual x, ou seja, qual é o x que vai gerar a máxima deflexão, né? Então, se eu estou num sistema x e y, né? Ele está perguntando qual vai ser o x onde eu vou gerar a máxima deflexão. Se aqui fosse um polinômio quadrático, era muito fácil, era o ponto médio e toca o barco. Mas isso aqui não é um polinômio quadrático, isso é um polinômio de quinto grau. Meu polinômio é um polinômio de quinto grau. Tá. Então, tá. Aqui também poderia ser o mínimo, né? Porque ele está indo para baixo, mas aí esse mínimo também é o máximo. No final das contas, a gente vai encontrar a mesma coisa. Mas é o nosso objetivo. Como é que eu vou fazer para achar esse objetivo, né? A gente vai ficar pensando, mas como eu vou achar o máximo? Bom, vocês já fizeram cálculo 1, já fizeram cálculo 2, nas duas disciplinas vocês estudaram métodos de otimização de função. Tá? Para nós otimizar essa função, né, nós vamos ter que primeiro pegar a equação do nosso problema. Qual é a equação do meu problema? Então, para pegar a equação do problema, né, então nós vamos para a segunda parte. A primeira parte é estabelecer um objetivo. A segunda parte é a metodologia, que é, para mim, a parte que vocês vão gastar um tempinho razoável, certo? Por isso que aqui eu divido a metodologia em duas partes. O equacionamento e o método de Newton. Então, no equacionamento, eu vou pegar a minha equação. Minha equação é essa aqui, a equação da deflexão. Eu
não posso, nesse primeiro momento, pegar os parâmetros e substituir. Poderia. Mas eu vou pensar o seguinte, mas o problema pede a deflexão máxima. Né? Eu peguei minha equação, vou ter que olhar para a equação e tirar a deflexão máxima. Ora, a gente viu lá no cálculo 1, lá no cálculo 2, que para eu achar o ponto máximo de uma função, o ponto mínimo de uma função, chamado ponto crítico da função, eu preciso obter o ponto de x onde a derivada é zero. Porque onde o ponto de x onde a derivada é zero, eu tenho um crítico. Então, eu tenho que pegar a derivada da minha curva, né, igual a zero. Então, eu vou pegar a derivada em relação a x. Eu vou pegar a derivada em relação a x dessa equação, né, dessa função. Então, vamos lá. A derivada em relação a x. Eu botei ali no lugar do y, tudo. Né? E aí, eu vou calcular a derivada em relação a x. Ó. O w, o e, o i, o L, 120, é tudo constante, ou seja, nada interfere na derivada. Sai para fora, né? Ou seja, não interfere. Então, derivada de x na quinta é menos 5x na quarta. Derivada de x na terceira é 6x na segunda, né? Então, eu estou derivando só o x, o L é constante. A derivada de x é 1. Então, ficou 1 vezes L na quarta. Tá, se eu for igualar isso a zero, isso é igual a zero, esse fator W sobre 120 e L não interessa, né? Porque é um número. Se eu pegar os valores que eu tenho aqui, que foram dados, aqui vai me dar um número. Sei lá, supor que isso aqui seja 100. 100 vezes o parênteses é igual a zero. Então, 100 vezes toda essa x na quarta mais x na tarará é igual a zero. Se eu faço essa multiplicação, ela dá zero, só tem uma possibilidade para essa multiplicação ser verdadeira. É o parênteses ser igual a zero. Ou seja, isso aqui não precisa acompanhar. Tá? Ou seja, isso aqui é 100, isso aqui é fixo, acabado. Tá? Supondo que seja 100, né? Mas é um valor fixo. Então, como isso é um valor fixo, e é um valor fixo vezes uma expressão, e essa multiplicação dá zero, então quem pode ser zero é apenas a expressão. Então, eu vou igualar a expressão a zero e ver qual é o x que está nessa expressão zero. Tá, ali. Beleza. Então, dessa maneira, a minha equação é essa. Essa é a equação do meu problema. Quando eu determinar o x, eu vou determinar o x que me dá a máxima deflexão. Certo? V, nós pegamos a equação, nós olhamos para o objetivo, fizemos a derivada para encontrar a equação do problema, e aqui está a equação do problema. Essa minha equação do problema é uma equação polinomial de quarto grau. Tá? Então, é um polinômio. Dá para resolver usando fórmula de Bhaskara. Tá? Dá para resolver. Por exemplo, se você supor que o z é igual a x ao quadrado, né? Eu vou ter menos 5z ao quadrado, mais 6L2z, menos L na quarta, igual a zero. Consigo resolver, né, para o valor do L, que era 0,6 metros, eu consigo resolver, descobrir quem é o z, descobrir quem é o x ao quadrado. De forma analítica. Isso eu consigo resolver. Mas isso por causa de todas as condições que eu tenho, né? Por exemplo, isso aqui é uma equação que a gente chama de biquadrada. Né? Equações biquadradas, né? Eu posso fazer uma transformação algébrica e consigo resolver ela de forma analítica. Mas isso eu não consigo fazer para todas as equações polinomiais de quarto grau. Bom, como nosso objetivo aqui não é resolver nada analítico, nosso objetivo é resolver de forma numérica, então nós vamos resolver essa equação polinomial de forma numérica. Então, qual é o método que nós vamos usar para resolver isso? É o método de Newton. Bom, antes de tudo, antes de partir para a segunda parte da metodologia, que é preparar o problema para o método de Newton, vamos pegar os parâmetros que o problema nos deu e vamos trazer ele, vamos aplicar ele na equação. Fazendo isso, o que nós temos?
nós vamos... Então, eu botei ali 600 centímetros. Quando eu comecei a fazer esse PowerPoint, eu pensei em botar os 600 ali. Só que 600 ao quadrado é uma quantidade de número para lá e para cá. Então, eu botei só o 0,6 metros. Tá? Bom, botei 0,6 metros. Se, porventura, eu fosse usar o E, o I e o W, eu vou ter que mexer nessas unidades de medida. Mas eles não vão ser não serão parâmetros úteis para nós. Tá? Porque lá no início a gente pegou eles e disse assim, bom, eles ficam aqui e vamos facilitar o nosso problema. Certo? Mas se vocês fossem usá-los, teriam que converter, né, para metros. Se vocês quisessem usar L igual a 600 centímetros, a 0,6. Tá? Se vocês quisessem... Eu botei 0,6, hein? Alguém sabe me dizer? Não, ninguém sabe, nem eu. Fiz errado, né? Eita, professor, mas o senhor sabe errar, né? Sei. Eu olhei para metros. Vamos lá. Na terceira e aqui. Tá. Mas mesmo assim fica melhor porque... Não, agora sim. Mesmo assim fica melhor porque se eu fosse botar 600 elevado à quarta potência... Não tem nem a ver. Ok. Aqui a nossa equação. Essa aqui é a equação. Essa é a equação do problema. Então, vou botar aqui a equação do problema. Essa aqui é a equação do problema. E quando você está resolvendo um problema como esse, você tem que pegar uma fórmula e ir trabalhando ela até chegar numa equação. Você vai depois destacar, bom, a equação que eu estou resolvendo é essa. Então, a equação do problema, bem claro ali. Então, dessa equação, nós vamos ter a função que nós vamos, então, determinar a raiz. Então, quando a gente olha para um problema como esse, né, a gente tem que olhar para isso aqui como sendo uma função de x. Então, essa expressão que ela é uma função de x, nós vamos começar a tratar ela, né, vamos começar a investigar as raízes dela, porque elas vão ser a solução dessa equação. Tá. Beleza. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Então, feito isso, nós vamos começar a olhar para o método de Newton. Bom, no método de Newton, né, que vem a segunda parte da metodologia, né, você vai olhar ali a segunda parte da metodologia. Então, o método de Newton. O método de Newton ele é expresso dessa forma. Tá? Aqui eu fui lá, peguei a fórmula do método de Newton e botei ali. A minha f de x é essa aqui. Então, essa f de x está ali. O que nós temos ali? A f'. A f' é a derivada. Né? Então, se a minha f' é a derivada, né? Então, a derivada da f de x, eu vou calcular essa derivada e eu vou ter menos 20x ao cubo, mais 432x. Então, está aqui a minha f e a minha f'. Bom, quando eu calculo a derivada, eu agora tenho tudo que eu preciso do método de Newton. Então, agora eu vou partir para a terceira etapa da resolução do problema, que é obter o resultado. Fale. Olha só, essa daí não seria a segunda derivada, já que o senhor derivou isso aí uma vez? É a segunda derivada da relação. É a segunda derivada do problema inicial, da curva da deflexão. Essa aqui é a segunda derivada. Tá? É a segunda derivada lá de cima, certo? Mas é a derivada da função do nosso problema. O que acontece? A tua raciocínio está certo, tá? Então, mas essa derivada aqui é a segunda derivada lá da equação da viga,
Mas, como nós queremos calcular o máximo, eu vou obter o zero, vou ter que resolver a equação, que é a derivada da viga igual a zero. Então, na hora que eu vou resolver essa equação da derivada da viga igual a zero, eu vou ter que calcular a segunda derivada da primeira, lá de cima, da minha origem. Tá ok. Tá ok. Mas essa é uma observação bem importante tu ressaltar, tá? Bom, dito isso, vamos para a segunda parte, que é a obtenção de resultados. Mas agora eu vou ter que dar uma ajeitada ali, né? Eu botei visão de algebra aqui. Essa obtenção de resultados, que é a nossa segunda parte, nós vamos, então, começar a calcular, né? Então, até agora, nós só organizamos o nosso problema. Isso é bem importante, porque, às vezes, eu já notei, quando eu dou esse trabalho, a primeira vez que eu dei esse tipo de trabalho, né, por mais que eu dei um roteiro, né, de como vocês iam entregar, era difícil, né? Às vezes me entregavam assim e eu tinha que achar tudo. E, e não é só para mim isso, mas isso também para organizar o raciocínio de vocês. Quando o trabalho é entregue de forma desorganizada, é porque vocês pensaram de forma desorganizada, não tinham foco e não tinham ciência do que estão fazendo. Se vocês se organizam, claro que é o objetivo, claro a equação do problema, flui. Então, vamos ver aqui a nossa equação do problema. Era 5x na quarta. Vou botar lá no GeoGebra. Y é igual a menos 5x na quarta, mais 216x na segunda, menos 1.296, né? Bom, vou compartilhar aqui o GeoGebra. O gráfico aqui não... O gráfico aqui ficou estranho, tá? Mas ele permaneceu no mesmo formato. Aquele gráfico que eu coloquei ali com esse gráfico aqui, ele está errado. Eu vou cortar para ele. O gráfico está lá e está errado. Mas é porque, como ele está indo lá em cima, né, ele não está pegando. O outro, como eu não estava nessas proporções, dava para enxergar direitinho as curvinhas, tá? Então, dá para ver, claro, que a nossa função, nossa equação, tem 4 soluções. Tá? Nossa equação tem 4 soluções. E agora a gente vai se perguntar, tá, mas a gente vai ter que calcular as 4 soluções? Bom, a pergunta agora que fica, as 4 soluções, elas têm sentido? Né? Primeiro, uma viga, da maneira como ela foi organizada, ela vai de 0 até 6. Então, isso aqui não tem sentido no problema. Então, nossa solução ela se encontra aqui. O 6, claramente, nós enxergamos que o 6 é uma solução. Né? Claramente, nós vemos que o 6 é uma solução. Então, só temos uma solução para descobrir. Tá? E se tivéssemos que descobrir as outras, nós poderíamos ver que, como isso aqui, como se trata de olhando segundo o gráfico, nós podemos ver que a equação, o gráfico da nossa função é simétrica, é simétrico, né? Então, por causa dessa simetria, né, nós podemos, então, dizer que o que nós encontramos do lado direito é equivalente ao lado esquerdo. Então, dessa maneira, nós vamos continuar trabalhando na resolução. Nós vimos claramente, né, o gráfico indica que 6 é uma raiz. Então, se eu substituir aqui, né, 6 ao quadrado, 216 vezes 6 ao quadrado, menos... Tá?
PowerPoint está dando... Se nós substituirmos direitinho o 6 ali, nós vamos verificar que o meu f de 6 vai ser 0. Né? Só... Eu 6. Então, se eu faço a continha, pego a calculadora, eu vou ver que o f de 6 vai ser 0, o qual nós vimos no gráfico. Nesse caso aqui, se você está escrevendo um trabalho, um artigo, uma situação como essa, não vai dizer assim, conforme o gráfico. Conforme o gráfico, nós vemos que 6 é uma raiz. Portanto, f de 6 é igual a 0. Né? Faz a continha, mostra. Ó, 0, o gráfico está indicando isso. O gráfico é um indício visual, mas essa aqui é a prova material. Pois bem, e nós vemos que nós temos uma raiz que está entre 2 e 3, né? Vou olhar no gráfico, ela está entre 2 e 3. Beleza. Então, agora nós vamos partir para o Excel, né? Ou Silab. É um dos dois. Então, tá. Aqui eu tenho que... Depois aqui eu vou arrumar isso aqui, né? Que isso aqui não está certo. Mas, olhando aqui para o Excel. Vou abrir o Excel aqui. Eu abri para mim, não sei se eu abri para vocês. Vou compartilhar. Bom, então, no Excel, né? Eu só vou compartilhar então aqui o que é certo. O que é certo é o que está em qual slide. Beleza. Então, esse aqui é a nossa equação, né? Vamos lá. O meu X, meu K, a linha K. Né? Aqui eu vou botar o X, aqui eu vou botar o f de X, aqui eu vou botar a derivada, e aqui eu vou colocar o erro. Tá. Então, na linha 0, né, eu vou colocar o meu X, o meu chute inicial. Bom, o intervalo onde tudo está acontecendo é entre 2 e 3. Então, fácil, eu vou botar, sei lá, 3. O chute inicial. Eu chutei 3. Se você quiser botar 2, quiser botar 4. Tá. Coloque sempre o número próximo daquilo que você está enxergando, né? Então, se eu estou enxergando que está entre 2 e 3, eu não vou botar 1.250, né? Vou botar 3, vou botar 1. Certo? Bom, igual. Então, a minha função é aquela, né? Menos 5 vezes x na quarta, mais 216 vezes x ao quadrado, menos 1.296. Tá ali, né? Tá ali. Certo? Feita a primeira célula. A segunda célula vai ficar quanto? Vai ficar igual a menos 20. Né? Tem dois iguais ali. Menos 20 vezes o x na terceira, né? Mais 432 vezes x. Vezes x não, né, professor? Agora, fazemos a soma. Agora, igual. Aqui nós programamos quem? Programamos o método de Newton. Então, vai ficar... Lembrando, o que é o método de Newton?
Então, é x i mais 1, né? A próxima linha é igual a xi menos f de xi dividido por f' de xi, né? Então, esse aqui é o método de Newton. Então, nós temos que programar isso aqui. Então, estou colocando ali o f de xi. Melhor, estou colocando aqui apenas o xi, ou seja, o x anterior, menos a f anterior, dividido pela f' anterior. Deu este valor. Bom, será que nós já chegamos próximo? Estamos caminhando. Ó. Saí de 243, já foi para menos 3. Né? Andando. Então, vamos calcular o erro. O erro, como é que se calcula um erro? Então, vamos botar aqui, a fórmula do erro é qual? É o erro absoluto, é o erro relativo, né? Então, vai ficar x e mais 1 menos xi, esse valor é em módulo, dividido pelo xi mais 1, ou seja, x atual, vezes 100%. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? O absoluto de quem? Do xi mais 1, ou seja, o x atual, menos o x anterior. Está dito ali, o xi mais 1, o atual, o xi é o anterior, vezes 100, dividido isso pelo absoluto, quem? Do x atual. 12%. Então, nosso primeiro erro foi de 12%. Ó, quando eu fiz aqui, eu arrastei, o que nós observamos? Nós observamos que na terceira iteração, né, praticamente a função foi para zero, ou seja, nós queríamos o x para que o f de x fosse zero. Na terceira iteração já encontramos isso. E ainda temos um erro bem pequeno. O que nós encontramos na quarta iteração? Olha só, a função já foi para zero, o erro é praticamente nulo. Né? O erro ele é tão pequeno que o Excel disse, não, esse erro é zero. Aqui era 10 na menos 7. Aqui o erro ele acha tão pequeno que ele botou zero. Certo? Então, essa aqui é um resultado, né, que a gente pode considerar ele. Né? Então, por exemplo, se eu vou levar isso lá para o PowerPoint, e aí, então, por exemplo, então, o resultado, se você vai fazer no Excel, bom, está aqui. Né? Tá aqui. Colocou o resultado. Tá? Beleza. Apresenta a planilha. Ou, vai fazer no Silab, apresenta o algoritmo. Tá? E aí, a última parte do problema é escrever uma conclusão. Certo? Eu vou escrever essa conclusão agora, porque falta aqui 1 minuto, menos de 1 minuto e 30 para nós encerrarmos essa live. E, diante de tudo isso, né, olhando para essa planilha aqui, que é a resposta do problema de vocês, desse problema inicial, vocês têm tudo isso lá já no Moodle, essa apresentação está no Moodle. Escrever uma conclusão. Depois do intervalo, eu vou escrever a minha conclusão. Quer dizer que as conclusões têm que ser igual? Não, porque a forma como eu vou escrever é diferente que a de vocês. Porém, as informações que eu colocar lá tem que estar na redação de vocês. Certo? Então, tá. Então, façam isso em 20 minutinhos, tomando uma aguinha, 8h20, segunda live. Certo? Qualquer coisa, me inscrevam que eu estou online. Até daqui a pouco. Então, antes de nós olharmos lá para aquela conclusão, vamos ver uma coisa. Bom, de novo, eu tenho 5.000 coisas abertas. Eu acho que é aqui.
Vamos dar uma olhada no Scilab. Então, olhando aqui para o Scilab, então aqui temos o método de Newton, né? Aqui, o meu chute inicial eu tinha dado em 3, né? Aqui, a tolerância. Aqui eu estou botando um erro de 0,1, é o meu erro tolerado, mas eu vou botar um erro menor aqui. Botar um erro... Ele vai fazer mais iterações. Né? Esse aqui é o erro que tolerável, é o critério de parada. Tá. Beleza. Aqui nós vamos colocar a nossa função, né? A função, deixa eu só colar ela aqui. Vou colar. A professora está colando. Menos 5 vezes x na quarta, mais 216 vezes x na segunda, menos 1.296. Digitei a equação aqui nesse espaço, onde ele vai criar uma função, que é essa função, né, onde o Scilab cria uma função, né? E aí aqui embaixo eu vou digitar a derivada da função, né? A derivada da função, aí não tem muito, aqui tem que digitar, né? Menos 20 vezes x na terceira, mais 432 vezes x. Tá? Pronto. Agora é só mandar. Colocamos a condição inicial. Definimos uma tolerância de erro. Ou seja, o meu erro, quanto menor, melhor, né? Digitamos a função, digitamos a derivada. O que vem aqui embaixo é o grosso do algoritmo, né? Ou seja, eu pego a função, pego a derivada, aplico o método de Newton, claríssimo, aqui também é o método de Newton, calculo o erro, volto de novo. Volto até que esse erro seja maior, melhor, até que enquanto esse erro for maior que o tolerado, ele vai fazendo a conta. Quando esse erro for menor que o tolerado, ele para, e aí então ele joga para nós na tela os valores, né, que obteve. Então, eu vou vir aqui no salvar e executar, e agora lá, na outra tela, ele já deve de ter feito a continha. Então, vamos lá na outra tela e vamos ver a continha que ele fez. Se eu vou olhar lá na outra tela, tá, ele fez a continha, né? O que apareceu lá? Apareceu. Então, o meu x igual a 2,68, o mesmo valor que nós encontramos fazendo Excel. Eu botei um erro bem pequeno, né? E ele fez 4 iterações. Mesma coisa que ele fez no Excel, certo? Mesma coisa, tá? Bom, é uma possibilidade. Tem que fazer no Scilab. Você fez no Excel e está seguro disso? Toca o barco. Tá? A história aqui é do Scilab. Quem é do Excel é do Excel. Quem gosta de um, gosta de um. Quem gosta dos dois, gosta dos dois. Tá? Só agradei a todos. Agora eu vou escrever a conclusão. O que eu vou botar na minha conclusão? Bom, a conclusão ela responde o objetivo. O objetivo é calcular a deflexão máxima. Bom, a deflexão máxima foi obtida onde? Bom, na quarta iteração. O Scilab também obteve na quarta iteração. Tá? Então, o que eu observo? Então, o que acontece? Então, a deflexão máxima da viga irá ocorrer em x igual a 2,68, x igual a 0,68, 32,82. 32,82. Aproximadamente. Tá? Bom, esse valor é aproximado, foi aproximado.
valor foi obtido, tá, pelo método de Newton com um erro muito pequeno, próximo de zero. Ponto. Respondeu? Respondeu. Tá? Tá respondido. Você disse como fez, o erro foi próximo de zero. Ok. Certo? Colocar o início, quer colocar, que foi com x igual a 3, também pode, não tem problema. É uma informação a mais. Mas que você está dizendo que o erro é muito próximo de zero, tá tudo de boa. Certo? Então, quando a gente conclui, a gente vai lá em cima ver o que é o objetivo e escreve. Queremos calcular tanto. Ponto. Isso também ajuda nós a enxergar. Tem que colocar na unidade de medida. A unidade de medida é metro. Então, metro é metro. Né? Também ajuda a observar a coerência. Né? Eu tenho uma viga de 0 a 6, eu posso ter x igual a 200. Né? Então 2,6 é coerente que está ali no meio. Fisicamente, eu não posso dizer nada. Né? Mas, matematicamente, está tudo correto. Fisicamente, aí tem que ver a modelagem física. Daí eu não sei. Bom. Então, tá. Então, finalizamos essa parte do método de Newton e vamos entrar na terceiro capítulo da nossa disciplina. A nossa disciplina tem muitos capítulos. Mas o grau A termina no terceiro capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos, então, retomar um estudo lá da geometria analítica e álgebra linear, que são os sistemas lineares. Então, aqui nós vamos falar bastante de sistemas lineares, né? E vamos dar uma cara um pouco mais computacional para os sistemas lineares. Então, eu botei o Gauss aqui porque ele vai nortear, ele aparece em quase tudo que a gente faz aqui. Nossa disciplina, ele aparece bastante. Bom, primeiro, o que é uma equação linear? Equação linear. A gente pega os livros de ensino médio, eles vão dizer assim, toda equação onde eu tenho uma soma, onde eu tenho um número vezes uma incógnita. É uma soma. Mas nós já somos adultos, né? Então nós podemos dizer para vocês que uma equação linear é toda equação que eu posso decompor ela numa multiplicação matricial. Onde eu vou ter um A, uma matriz de coeficientes, e o X, que é uma matriz coluna, chamada vetor. E o B é um número. Então, se eu faço essa multiplicação matricial, esse vetor deitado com esse vetor de pé, essa multiplicação, né, eu vou ficar com A1x1 mais A2x2 igual a B. E eu posso escrever de forma resumida por um somatório. Então, é uma equação matricial, onde os A's, A1, A2, até a N, são números reais. Os X são as minhas incógnitas. Tá? E o B é um número real. Bom, as equações lineares, sozinhas, elas não têm graça nenhuma. Tá? Porque uma equação linear, ela tem infinitas soluções, né? Enfim, elas formam, geometricamente, elas são um hiperplano, ou seja, num espaço da Rn, enfim, viagens. Elas têm graça quando elas se juntam num sistema linear. Bom, antes de tudo, a questão é, o que é uma equação não linear? Uma equação linear, por exemplo, essa equaçãozinha aqui linda, ela é uma equação linear. Eu separei a minha matriz de coeficientes, o A, o meu vetor de incógnitas. Bonitinho, né? Separei uma multiplicação matricial. Certo? Essa multiplicação matricial é igual a 1. Isso aqui não é linear, não é nunca. Primeiro que eu tenho uma multiplicação de incógnita. X vezes Y, nunca. Jamais. X pode se multiplicar Y, isso é uma equação linear.
Eu nunca vou conseguir separar dessa forma. Né? E isso eu estou botando mais simples, x vezes y. Mas se eu tivesse x ao quadrado, x na quinta, raiz de y, e na x, seno de x, a linearidade é muito... Né? Então, aqui, digamos, aqui é o não linear mais simples de todos. Linearidade, coisa tranquila, né? Eu posso decompor numa soma matricial, numa produto matricial. Bom, mas como eu dizia, uma equação linear não tem graça nenhuma. Tem graça quando eu tenho um sistema linear. E aí eu tenho n equações e n incógnitas. Professor, é sempre o mesmo número de incógnitas é igual ao número de equações? Quase sempre. Na engenharia, quase sempre. Pode acontecer de não ser? Pode. Quando acontece? Casos específicos que eu não sei dizer. Pode acontecer. Na verdade, eu sei um exemplo, que é lá da mecânica dos fluidos, que lá tem o famoso teorema Pi, que é uma metodologia para obter aquelas constantes da mecânica dos fluidos, quando tu sai de um protótipo e tu faz um protótipo e aí depois você vai trazer para o mundo real, e aí lá, nessas relações entre um protótipo e a versão real, você tem que fazer uma série de trabalhar com uma série de constantes físicas. E aí, para sair daqui para lá, tem o famoso teorema Pi, e lá aparece um sistema que não é quadrado, é retangular. Mas isso é um caso bem específico. No demais, onde eu sei, engenheiros elétricos, civis que usam bastante, né? Não tem problema. Pesquisa operacional, professor. Pesquisa operacional aqui no inferno, eu concordo. Mas a pesquisa operacional tem uma metodologia própria e até onde eu imagino, quando eu estudei pesquisa operacional, eu muito pouco fiz à mão contas. Eu fiz quase tudo no computador e só a questão é montar o equacionamento, né? Aí tem uns equacionamentos muito loucos, mas ninguém resolve aquilo à mão, né? Então, é o problema do algoritmo que resolve. Ah. Bom, então, um sistema linear, assim como a equação linear, ele pode ser escrito numa forma matricial ax igual a b, onde A é a matriz de coeficientes, x é o vetor de incógnito, e B é a minha matriz, é meu vetor de resposta, como a gente chama. Eu vou botar aqui a minha matriz A. Minha matriz A vai ser 3, 6 e menos 5, menos 2, menos 9, 0, eu não tenho x2 aqui. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 2. Essa aqui é a minha matriz A. Certo? Quem é o meu x? O meu x é a matriz coluna, o vetor, x1, x2, x3. É meu vetor incógnito. Então, sempre nessa ordem, né? x1, x2 e x3. x1, x2, x3. E o B também é um vetor, uma matriz coluna, onde eu tenho 20, 51 e 1. Isso aqui é a primeira coisa que a gente faz na hora de resolver um sistema linear. Né? A gente fazia já isso lá em geometria analítica e álgebra linear e continua sendo a mesma coisa aqui. Tá? É o começo de tudo. Bom, isso aqui nós fizemos na pré-aula, né? Então, se eu tenho um sistema linear, esse sistema linear tem uma solução. Essa solução permeia todas as equações. Ele não é só de uma equação. Ele é de todas as equações. Então, todas as equações vão ter a mesma solução. Então, se eu pegar x1, x2, x3 e substituir, né, no meu sistema linear, ele vai ter que fechar em todas as equações. Ou seja, se eu faço essa continha aqui, isso aqui dá 20. Então, 20 igual a 20. 51 igual a 51. 1 igual a 1. Isso a gente viu lá na pré-aula. Tudo fecha para todo mundo. Tá.
Aqui, esse aqui é um assunto que eu vou falar mais na próxima aula, que não vai ser semana que vem, né? Vocês já estão sabendo que semana que vem é feriado. Só que feriado não tem live. O professor já gravou todas as aulas dele, né? Então, alguma coisa eu vou deixar lá para vocês, né? Não vai passar em branco. Mas na próxima aula de live eu vou voltar nesse slide e vou falar um pouquinho mais sobre o determinante da matriz, tá? Importante, ou seja, já calculávamos determinantes lá na geometria analítica álgebra linear, né? Aqui a gente vai voltar a calcular. Vamos usar o Scilab para calcular determinante. Essa é uma das atividades que eu acho que eu vou deixar para você semana que vem, né? Calcular determinante, fazer matriz inversa, né? Coisinhas básicas, acho que é importante vocês estarem bem craques na hora de mexer no Scilab. Tá. Então, a gente já viu isso lá na geometria analítica álgebra linear, né? Que se eu tenho um sistema linear AX igual a B, e o meu determinante é diferente de zero, ou seja, se o determinante é igual a zero, nós temos um problema seríssimo, não temos solução. Então, se o determinante é diferente de zero, nós temos solução. Porque se o determinante é diferente de zero, então existe inversa. Porque o determinante e matriz inversa são intimamente relacionados, né? A gente não vê isso lá na geometria analítica, primeiro que não dá tempo, segundo que é um horror mostrar isso. Eles são intimamente ligados. Então, se o determinante é zero, não existe matriz inversa. Mas se o determinante é qualquer coisa menos zero, a matriz inversa está solta. Então, por que isso? Porque se eu multiplico os dois lados da minha equação pela matriz inversa, eu multipliquei o lado direito e o lado esquerdo pela matriz inversa, o que acontece? Né? Eu tenho A menos 1, né? A inversa vezes A, isso aqui dá a minha chamada matriz identidade. E a identidade vezes x é o próprio x, né? Vou botar x de matriz, né? Representa uma matriz por um número, por uma letra maiúscula. Se eu faço a identidade vezes x, é o próprio x, né? Então, aqui é inversa. O que acontece, né? Nós vamos também fazer essa solução aqui, calcular a matriz inversa, fazer essas coisas na próxima aula de live. Mas nessa aula aqui, mas o que eu quero já deixar para vocês é que quando eu calculo, né, quando eu faço o sistema linear, né, eu posso resolver o sistema linear usando a matriz inversa, certo? Vai dar o mesmo resultado, né? Mas computacionalmente isso aqui é muito pesado, né? Sei lá, se você tem uma matriz 1000 por 1000, jamais você faria isso, porque você iria, né, sei lá, ia ter memória para isso. É muita conta quando faz isso. Então, por isso que a gente vai fazer, por isso que se faz o escalonamento. O escalonamento é um algoritmo maravilhoso. Computacionalmente, o escalonamento, ele é o nosso amiguinho aqui, o Gauss lá, nem sonhava com computador, e ele fez um algoritmo que, nossa, comparado com a matriz inversa, 1000 vezes mais rápido, né? E é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas dá para calcular usando matriz inversa, vai dar um resultado parecido. Quando eu digo parecido, é na ordem de 10 na menos 9, 10 na menos 10, tá? Isso é parecido. Isso quer dizer que o meu erro está lá na 10ª casa, e isso quer dizer que pode ser problema do erro de máquina, mas enfim. O nosso método que nós vamos tratar é um método que a gente chama de método direto. E eu vou tirar esse exato, porque ele é exato, tá? Mas o que tem que ficar claro é que o método da eliminação gaussiana, o método de escalonamento clássico, ele é um método direto. É um método direto. Resolvi e encontrei a resposta. Eu não vou ficar repetindo o método até
não aguentar mais, ou até eu ter um critério de parada. Como o método de Newton. O método de Newton é um método iterativo. Eu vou repetindo ele, eu vou arrastar ele. Né? O método de dimensão gaussiana não, né? É um método direto. Pum. Comecei a resolver, cheguei à resposta. Não vou ficar resolvendo, resolvendo e resolvendo. Não. Mas em sistemas lineares existe um método iterativo em que eu vou ter que arrastar e ficar resolvendo próximos capítulos. Eliminação gaussiana. Nós estudamos isso na geometria analítica e álgebra linear. Só que lá, eu costumo dizer que lá a gente estuda a forma para criança. Aqui a gente vai estudar a forma de escalonar de adulto. Bom, sistema linear, qual o objetivo do escalonamento? Escrever ele na forma triangular. O objetivo do escalonamento é pegar um sistema linear, aplicar uma série de operações nas matrizes e chegar a um sistema triangulado, como esse que está aqui, certo? Porque agora nós conseguimos calcular quem é o xn e assim, em cadeia, como nós fizemos lá na pré-aula, nós conseguimos calcular tudo. Bom, isso aqui é lá da pré-aula, né? Então, aqui nós temos um sistema que está triangulado. Então, o x4, né? O x4, o x3, o x2, o x1. Então, a gente começa a calcular o x4. Do x4 a gente vai para o x3. O x3 a gente calcula o x2, depois vai para o x1. Aqui eu vou colocar, vamos dizer assim, a forma formal. Palavra correta. Formal. Como calcular isso? Como ir, como, né? Porque aqui, quando a gente está calculando aqui, ó, por exemplo, vou dizer, x4 é 2 sobre 3. Aí, lá na pré-aula eu dizia assim, eu não tenho calculadora, então x4 é menos 1, menos 4, menos 1, menos 2x4, 2x4 dividido por 4,4. Né? Mas eu disse que não tinha calculadora de propósito, né? Porque, na verdade, a gente escreve as coisas nesse formato, né? Isoladas. Então, porque dessa maneira, se eu tenho x4, eu só substituo esse x4 aqui e faço a conta. Ou seja, já escrevi isso de forma isolada, porque assim, funcionalmente, é fácil de programar. Isso é o que vai aparecer aqui no próximo slide, ou seja, vai estar na forma programável. Ou seja, quando eu escrevo assim, eu escrevo na forma programável. Tá? Eu vou fazer um exemplo disso aqui. Isso aqui é somente a formalização daquilo que a gente fez lá na pré-aula. Vamos formalizar isso. Como assim, professor? Ó, se eu olhar para o x4, bom, essa aqui é a formalização computacional, ou seja, está generalizado. E se eu vou pensar num computador, eu vou pensar nesse formato. Então, primeiro eu vou calcular o x4. Então, se eu for calcular o x4 vai ser o B4 sobre o A4, né? A22 é 4. Tá? Vou arrumar aqui. É A4. Então, x4, B4 sobre A44. Professor, mas é muito simples, eu já sabia que era só pegar x4 igual a 2 que divide 3. Sim, eu só estou formalizando, escrevendo isso de uma forma formal, de uma forma que você possa ensinar um computador. Certo? Então, x4 igual a 2 sobre 3. Descobri que é 0,66. Tá. Agora, como é que eu vou calcular o x3? Bom, eu vou pegar a equação de cima. E na equação de cima eu vou isolar o x3. Se eu vou isolar o x3, né, o que acontece? Né? Como é que eu vou isolar o x3 na equação de cima? Bom, 4,4x3. Isso aqui é igual
a menos 1, menos 2, x4. 4,4 está multiplicando x3, então vai ficar x3 igual menos 1, menos 2 vezes x4 sobre 4,4. Então, passou para o outro lado, 4,4 está multiplicando, passa dividindo todo mundo. E dessa maneira, tá? Temos isso aqui, né? Então, menos 1, menos 2x4 sobre 4,4. Já sabemos quanto é o x4. É 0,66. No lugar do x4, eu coloco 0,66, faço a conta e encontrei menos 0,53. Isso aqui posso fazer usando a forma formal dessa forma. O que está acontecendo aqui? Eu vou ter x3 igual a b3 menos o somatório de 4 a 4. Ou seja, é só 1. É só 1. Vai ser quem? Vai ser esse elemento. Aqui é o 4, né? É o 3, 4. Aqui eu tinha que botar o 3, né? Aqui é 3, 4. 3, 4 sobre, aqui é o A, 3, 3. Né? Então é assim que fica. Vamos arrumar ali, que ali tem um... Vamos arrumar ali. Não é 2, 2. É 3, 3. Porque tem que combinar. É I, aqui, ó. Aqui é I, aqui é I. Então, aqui tem que ser 3, 3, né? E aqui, o meu I é 3. Então, tem que ser 3 ali, né? Não pode ser um I qualquer. Tem que ser 3. Eu estou colocando tudo. Tá? Tudo tem que estar coerente. Se é I aqui, I. Então, se é I, o I é 3, e o I é 3. Né? E o I é 3, 3 mais 1, 4. Né? 3 mais 1, 4. Meu N é 4. Enfim, montei e botei cada uma das peças no seu devido lugar. E se eu abro esse somatório, né? Vai ficar B3 menos A3, 4, X4, A3, 3. Coloco todas as pecinhas no seu devido lugar, chega aqui. Ah, professor, precisa fazer dessa forma? Não, né, gente? Eu só estou mostrando a forma formal. Isso aqui a gente faz isso naturalmente. Mas se eu vou ensinar um computador, vai ser nesse formato. Tá? Ah, mas a gente vai ter que programar? Também não, porque eu já vou dar o algoritmo pronto quando eu for dar. Tá? Mas, aquela história, computacionalmente, a gente vai mostrando como tudo é feito, né? Eu não gosto de caixa preta. Né? A gente tem que apresentar tudo. Bom, agora sim está certo 2, 2. Porque eu vou calcular o x2, né? Eu vou calcular o x2, então está certo 2, 2. Então vai ficar 2 mais 1, 3, até 4. Ok. Aqui de novo faltou um 2. Tá. Mas voltando para cá. Eu já conheço o x4, eu já conheço o x3. É só colocar o x4 e o x3 que eu conheço, eu obtenho o x2. Ah, professor, mas como você chegou aqui? Ora, como eu cheguei aqui? Muito simples, né? 2x2. Bom, eu quero isolar ele. Então, vai ficar 1. Este rapaz aqui passa para o outro lado. Menos 0,333 3x4. Essa parcela aqui, mais x4. O 2 está multiplicando, né? Que é o nosso A, 2, 2. Ele está multiplicando. Vai passar dividindo. Então, vai passar dividindo todo mundo. 1 menos 0,33 x3 menos x4, que é x3, dividido por 2. Já conheço quanto vale x3, já conheço quanto vale x4. Só substituir. Tá? Bom, então são tudo coisas que a gente fazia isso de forma mecânica, né? E que a gente vai, de alguma forma, daqui a um pouco implementar isso. 0,92. E lá na pré-aula eu disse que eu faria a conta agora aqui, né? Então,
Da mesma maneira, né? Eu vou isolar o meu x1, né? Passei todo mundo para o outro lado, né? Eu vou isolar meu x1. x1 é igual a menos 2, mais 3x2, menos 2x3, mais 0,5 x4. Simples assim. Já conheço, já conheço, já conheço. Substituo tudo, vou encontrar o valor de x1. Eu substituo tudo isso, eu vou encontrar 2,15. Certo? Bom, deixa eu só arrumar aqui coisinhas, detalhes tão pequenos, mas o SOR vê. O x2, então aqui é 2. Tá? Beleza. Então, agora, isso aqui é o que se faz depois do escalonamento. Então, descobrimos o x1, x2, x3, x4. Esse depois do escalonamento. Tá, vamos fazer escalonamento. Escalonamento, eu peguei meu sistema, escrevi nesse formato, clássico, tradicional. Posso colocar no método prático, né? E aqui eu chamo a atenção que esse parênteses com o 1, ele quer dizer o seguinte, que é o valor da posição no início do processo. Então, aquele 1 está dizendo para mim que é o início do processo. Eu vou começar a trabalhar na matriz, certo? Então, às vezes, aparece esse índice em cima. Isso vai acontecer quando a gente for falar de Gauss-Seidel, vai aparecer esse índice em cima, mas ele está dizendo que eu estou começando o processo. Então, quando eu começar a mexer no processo, eu vou ter o processo 2, vou ter o processo 3, certo? E vai chegar um momento que eu vou parar, porque eu acabei de escalonamento, certo? Então, esse 1 é só isso, não é expoente. Ele está dizendo que eu vou começar a trabalhar. Tá. E quando eu vou começar a trabalhar, o objetivo, né, é obter, né, abaixo da diagonal. Repara que aqui está a minha diagonal. Como é que eu sei que a diagonal, ora? Aqui, ó. 2, 2, 3, 3, n menos 1, n menos 1, nn. Ou seja, a diagonal, o i é igual ao j, ou seja, a1, 1, a2, 2, a3, 3. Tá. Então, eu tenho que deixar nesse formato aqui. Depois que eu deixei nesse formato, então eu vou ter a forma triangular. Tá? A forma que a gente está procurando e que a gente vai poder determinar quem é x1, x2, x3, xn. Tá. Então, vamos começar a botar a mão na massa, porque escalonamento, por mais que a gente fale de forma teórica, a questão básica é pôr a mão na massa. Então, se eu for pegar um escalonamento, né, a regra básica de escalonamento é esta. E aqui eu começo com, se eu quero zerar o A1, então eu tenho na primeira, meu A11, A21, A31, A41. Né? Sei lá, se eu quero zerar o A31, por exemplo. O objetivo é zerar esse número. Na próxima rodada, essa posição tem que ser 0. Qual é a regra? Menos o A31. Então, meu I é 3. Então, o A31 sobre o A11, ou seja, é abaixo do 11, L1 mais LI. O meu I é 3, então, sobrou L3. Então, esse aqui é o meu primeiro passo. Mas isso serve para todos os passos. Vamos enxergar isso lá adiante. E aí é que está a diferença da geometria analítica álgebra linear. Lá na geometria analítica álgebra linear, nós multiplicávamos a linha 3 por A11, né? E não tinha essa divisão. Agora eu vou fazer com essa divisão. Por quê? Porque essa aqui é a forma clássica computacional mais, vamos dizer assim, computacionalmente mais estável. E que também uma série de outras propriedades, como determinante, eu posso obter a partir dessa formulação.
Mas, enfim, essa aqui é a formulação do escalonamento, que eu digo que é a forma adulta. Vamos fazer isso calculando um sistema 2x2, que eu acho que é a hora da gente poder enxergar como as coisas funcionam. Então, temos um sisteminha 2x2. Aqui em cima eu coloquei a regra geral, né? Que a gente discutiu antes. Então, qual é a nossa ideia? A ideia é... Aqui primeiro pede para programar, pede além de resolver no papel, programar no Excel. Vai fazer as duas coisas para o sistema 2x2. Então, aqui está o meu sistema. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é o seguinte. Meu objetivo é zerar a primeira posição. Então, se eu vou zerar a primeira posição, vendo para cá essa regra, né? Então, eu quero zerar essa posição aqui. Bom, esse aqui é meu I2. Então, se eu coloco aqui, ó, onde eu tenho I2, 2. Melhor. Ele é 1, né? 2. Então, ficou A2, 1 sobre A1, 1. L1 mais L2. Tá? Beleza. Então, tá. Eu coloco aqui. Então, eu quero zerar essa posição. Então, eu coloco 7,5 dividido por 4,1, com sinal negativo, linha 1 mais linha 2. Eu coloco esse resultado na linha 2. Então, essa flechinha quer dizer, eu vou colocar o resultado na linha 2. Se eu faço as continhas, né, eu vou obter que aqui é 0. Então, eu vou fazer esse 0 aqui sem a calculadora. Eu vou botar menos 7,5 dividido por 4,1 vezes o L1. Na primeira coluna, meu L1 é 4,1. Na primeira coluna, o meu L2 é 7,5. Bom, 4,1 simplifica com 4,1. Vai sobrar menos 7,5 mais 7,5. Isso aqui vai ser 0. Isso na primeira coluna. Agora, indo para a segunda coluna, tá? Aí nós vamos ter esse valor, esse valor. Então, como é que eu obtenho esse 7,48? Então, 7,48 fica menos 7,5 na segunda coluna, sobre 4,1 vezes o L1, que é meu L1, menos 3, mais o L2, que é o 2. Agora, como é que eu vou obter esse 17? Menos 7,5 dividido por 4,1 vezes o L1, que é 9,1, mais o L2, que é menos 1. Se eu faço a conta, tem que dar o 17. Bom, então, o que vocês vão fazer agora nesse intervalo? Minha dica é terminar o sistema, resolver o sistema, apesar de ele estar disponível para vocês ali no Moodle, resolvam o sistema, tentem fazer ele, tentem mexer no Excel para ver o que acontece. Certo? Depois do intervalo eu vou mexer no Excel e a gente vai fazer isso lá, direitinho. Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar nessa segunda live e tentem mexer nisso. Certo? Nos falamos daqui a 20 minutos. 9h20, estamos de volta. Então, aqui foi feita as continhas, né? Que eu tinha mostrado anteriormente. Então, eu tinha mostrado isso aqui, tinha feito essa continha anteriormente. E então, estava aqui, né? Tá. Agora, aqui está o desfecho. Eu vou direto para o Excel. A gente fazer na mão no Excel é quase a mesma coisa. A única diferença é que o Excel, né, eu não preciso ficar pegando a calculadora toda hora, mas o raciocínio é praticamente o mesmo. Então, eu vou fazer um sistema 2x2. A primeira coisa que eu vou montar é a minha matriz, né? Então, eu vou montar aqui a minha matriz A. 4,1. Uma coisa primeiro. Aqui. 4,1
menos 3, 9,1. Então, meu B. Agora, 7,5. Né? 7,5, 2 e menos 1. Beleza. Então, aqui eu montei a minha primeira matriz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa segunda matriz, eu vou aplicar a operação, né, sobre a matriz. E aí eu vou obter o resultado e vou colocar aqui nessas células que eu separei. O que a gente sabe? Olhando lá para o que está lá no PowerPoint. A primeira coluna, melhor, a primeira linha, mantenho igual a do passo anterior, né? Então, a primeira linha nunca muda. Então, vou botar o igual, né? Simplesmente botei igual no anterior e arrasto. E aí vai vir tudo. Certo? Bom, o que acontece aqui? Esse termo aqui, eu vou chamar esse termo aqui de fator. Né? Vou chamar ele de fator. Esse meu fator, né? Qual é o objetivo dele? Porque eu chamo ele de fator. Né? E eu vou calcular ele e deixar ele separadinho. Uma questão de organização. Então, eu vou escrever ele aqui. E aí, a minha mania de programar. Né? Eu posso botar aqui, alguém pode botar ali. A minha mania de programar, põe aqui, fator. Eu tenho um fator, então que fator é esse? Igual a menos 77,5 sobre 4,1. Ok, mas quem é esse fator? Esse fator aqui, né, é quem? Menos, tá, o A21 sobre o A11. Então, esse fator aqui corresponde a isso, né? É A21 sobre A11. Então, é assim que ele tem que ser programado. Tá? Porque ele vai ser para para qualquer sistema linear, não é só para esse sistema linear. E aí já fica a dica. Isso que nós estamos fazendo aqui, que depois eu vou disponibilizar para vocês, vai resolver qualquer sistema 2x2. Então, o que acontece? Vai ficar menos o A21 dividido pelo A11. E o Enter, ali meu fator. Para que serve esse fator? Esse fator ele vai multiplicar, né? Ou seja, igual a esse fator. E eu vou travar o processo, porque eu vou arrastar ele. Então, se eu vou arrastar, ele vai ter que ficar travado. Vezes. Né? Vezes quem? Então, é o fator vezes linha 1 mais linha 2. Ó, o que eu tenho programado aqui? Não é exatamente o que está aqui. Né? Não podia dar outro resultado, tinha que dar 0. Né? Então, se a gente for olhar lá para o PowerPoint, né? Quando eu fiz essa programação aqui. Né? O A21 sobre A11. Quando eu arrastei, quando eu fiz a primeira programação, deu quanto? Deu 0, que foi esse 0 aqui. Agora, quando eu arrastar, vai dar esses valores aqui. Vamos verificar. Então, eu arrasto à direita, os mesmos valores que mandaram no Excel, que estão lá naquela apresentação do PowerPoint. Finalizamos, né? Porque aqui eu tenho a matriz A e aqui eu tenho o vetor B. Aqui eu tenho a minha matriz A e aqui o vetor B. Então, agora eu sei que aqui é a coluna do X, essa é a coluna do Y. Então, na coluna do Y, né, aqui está pronto, né? Então, o que eu faço? Posso calcular quanto é que é o Y. Quanto é que é o Y? O Y nada mais é do que o menos 17 dividido por 7,48. Tá? Será que é o que deu lá na apresentação do PowerPoint? Tá? Menos 2,35. Menos 2,35, menos 2,35. Agora, como é que eu vou calcular o X? Tá?
Como é que a gente faz essa conta do x? Essa conta do x eu vou pegar esse y e vou jogar na equação de cima. Então, eu tenho 4,1x menos 3y igual a 9,1. Então, eu quero isolar o x. Vai ficar 4,1x igual a 9,1 menos, passa para o outro lado, mais 3y. Agora, então, eu vou isolar o x, vai ficar como? 9,1 mais 3y, tudo dividido por 4,1. Quando eu escrevo nesse formato aqui, eu fiz todo esse processo, porque agora eu posso, então, calcular o x livremente, né? Eu conheço quanto é o y, né? Então, vou botar aqui, x igual. Vou abrir um parênteses lá em cima, porque vai ficar meu numerador. Vai ser quanto? 9,1. Selecionar essa célula, mais... Aqui tem um problema, né? Eu não vou botar mais. Alguns vão botar mais. Vai estar correto. Vai. Mas aqui tem que lembrar o seguinte. Está correto? Isso que nós fizemos? 9,1 mais 3y sobre 4,1. Isso está correto. Só que, o que nós fizemos? Vamos olhar para em termos de operação. Eu botei 4,1x igual a 9,1 menos 3y. Por que é menos? Porque, olha só, quando eu estou pegando essa equação aqui, e eu quero isolar o x, vai ficar c menos y. Então, esse menos, ele está indicando que houve uma mudança de sinal. Então, se eu colocar menos aqui, menos, quanto é que é menos 3? Mais 3. Então, está correto. Então, nós temos que indicar essa mudança de sinal. Tá? Ou seja, o sinal de menos indica uma mudança de sinal. Então, dessa forma, na hora que se programa, tem que ser 9,1 menos 3y sobre o 4,1. Então, menos 3, menos 3, né? Vezes o valor do y, dividido isso tudo por 4. Pelo 4,1, que é quem? Que é o nosso, a nossa diagonal, certo? Que vai dar o valor. Isso aqui que nós fizemos, nada mais é a mesma coisa que nós estávamos discutindo lá na segunda live, né? Daquela relação que tinha um somatório, que era feia aquela relação, né? Então, se eu quero fazer o x1, nada mais é do que eu pegar, né? Nada mais é do que eu vou pegar o b1 menos, né, o a12 vezes o x2 dividido por o a11. Tá? Simplesmente essa relação aqui. Nós programamos aqui. Se eu colocar os devidos números no seu lugar, ficou 9,1 menos 3 vezes o y dividido por 4,1. Você pode seguir naturalmente, pode seguir fazendo naturalmente, mas quando a gente faz programação, nós temos que estar bem alinhados à forma algébrica. Tá? Quando eu vou fazer uma programação, né, eu vou estar escrevendo tudo de forma genérica. Tá? Então, por isso, tem que estar bem alinhado à forma algébrica. Então, tá resolvido o nosso problema. Temos um sistema 2x2. Esse algoritmo aqui, essa tabela, resolve qualquer sistema 2x2. Sistema, não precisem... Por exemplo, lá na atividade pós-aula, a maior dificuldade que vocês vão ter lá vai ser organizar problemas. Eu não trabalhei nenhum problema aqui de modelagem. Eu vou deixar problemas de modelagem para vocês pensarem. Né? Problemas de modelagem, a princípio, são simples. Né? Eu acho que basta ler e organizar, que é modelagem, mas raciocínio lógico que vai ver no sistema. Tá? Então, acredito que a maior dificuldade ali
seja realmente a modelagem, porque depois, né, o sistema está pronto. Claro que tem algumas situações ali que eu vou trabalhar o método, né? E aí, nos problemas onde eu trabalho o método, aí eu vou estar trabalhando com Excel, vou estar fazendo escalonamento, apagando partes de escalonamento e perguntando aquelas partes. Enfim. Vamos fazer agora, então, aqui o nosso resultado. Vamos para um 3x3. Esse aqui é o esquema geral do 3x3, certo? Esse esquema geral aqui, do escalonamento 3x3, e todas as operações que a gente faz, preserva essa regra. Então, se ele quer zerar, né, quando ele quer zerar esse elemento aqui, né, ele quer zerar esse elemento, então ele vai usar essa regra, menos. Então, o meu I é 3, porque é na terceira linha, né? Ou melhor, eu quero zerar abaixo do 2, 2. Então, o I é a segunda linha. Eu quero zerar abaixo do 2, então vai ficar o A2, 2, que é o meu chamado pivô, né? Então, eu quero zerar ele, a minha linha de referência é o I2, então é o A2, 2. Quando eu começando aqui, a minha linha de referência é o 1, então se eu quero zerar essa posição aqui, a minha linha de referência é o 1. Aqui em cima, então, vai ficar o A3, 2. Então, esse daqui é o nosso fator. Agora, meu J, né, por onde eu estou começando, né, vai ser quem? Vai ser a linha 2, mais, né, mais a linha I. Então, a linha I que eu estou considerando, a linha 3, eu respondo na linha 3. Ah, acho que aqui tem um problema. Deixa eu só ver. Vou dar uma olhada nessa formulação aqui. O correto, essa aqui tem um erro. O correto é o que está aqui. Bom, então tá. Então aqui está a nossa formulação geral. E nessa formulação geral, nós vamos então resolver um escalonamento. Beleza. Então vamos lá para a planilha. Bom, então olhando aqui para a nossa planilha, né? Nosso escalonamento, vamos botar lá em cima, acho que eu começo aqui em cima. Aqui. Se eu for fazer o escalonamento passo a passo, né? Então está aqui meu sistema. Então a primeira coisa a fazer é definir a matriz. Então. Professor, não está aparecendo na planilha. Tá certo. Beleza, agora sim. Obrigado. Vamos lá. 3, 0,1, negativo, né? 0,2, 7,85. Tá. Próximo. 0,1, 7, menos 0,3, menos 19,3. 0,3, menos 0,2, 10, 7,40. Tá. Beleza. Aqui eu botei uma linha a mais, porque eu acho que eu estava pensando num 4x4. 4x4 é o próximo. Tá. Então, feito a primeira coisa é definir bem direitinho a matriz. Então, aqui nós temos a matriz dos coeficientes. E aqui nós temos o vetor B. Tá, vou botar uma cor. Certo? Então, agora o que acontece? Vamos fazer a primeira rodada. Na nossa primeira rodada, nós temos estes fatores. Então, meu primeiro fator é esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, vou botar aqui meu fator. Preciso dessa linha, né?
Vou deixar sem nada. Então, o meu primeiro fator, eu vou escrever aqui, fator 1. É aquele fator ali que eu marquei, em vermelho. Então, vai ser quem? É menos o A21 dividido por A11. Aqui, né? Vou pegar esse valor e divido por esse valor, né? Seguindo aquela lógica. Se eu estou considerando a minha linha de referência, estou considerando a minha linha de referência a linha 1, né? Então, a minha linha de referência é 1. Então, eu vou somar com a linha 2 ou com a linha 3, certo? Então, aqui é a minha linha de referência e aqui está a linha J. Então, aqui tem que ser menos o A e I. E aqui, então, tem que ser o A, J, I. Agora sim. Então, agora faz sentido, né? Só que eu vou mudar esses fatores. Não, agora... Coisas do prof. Já vou explicar. Aqui, J, J, LJ. Então, aqui eu estou colocando a forma formal, né? Certo? Ou seja, se eu estou considerando meu I de referência, 1, né? Então, eu vou estar zerando essa posição ou esta posição. No nosso caso, está zerando a 2. Então, o meu J, nesse caso agora, é 2. Então, se o meu J é 2, então vai ficar... Ah, não, tem que ser JI aqui, não pode ser igual. Então, vai ser JI, então vai ficar A21 sobre o A11, LJ, não, aqui é o LI e aqui é o J. Professor, que dificuldade com o I e o J. É, mas quando a gente está formalizando, a gente tem que estar bem detalhadinho. O meu I é 1. Beleza, depois eu vou consertar lá no PowerPoint. Certo? Então, aqui eu estou olhando para a formulação formal, rigorosa. Né? Então, e dessa formulação é que vai vir essa regra aqui, que eu botei de forma mais... um pouco menos formal. E aí, daqui, a gente vai fazer a programação certa. Já tinha feito a programação certinha, né? Ou seja, o A21 sobre o A11. Ok. Também nós temos um fator 2. Né? Vou chamar de fator 2, que vai ser quem? Vai ser o que está ali embaixo, né? Vou botar de outra cor. O A31 sobre o A11. Né? Então, vai ser quem? Menos o A31 sobre o A11. Tá. Vamos ver o seguinte. Que eu já dizia lá do 2 por 2. Quando nós vamos fazer a primeira linha, ela sempre se repete. Então, repetiu. Agora eu vou fazer a programação na segunda linha. Para fazer a programação na segunda linha, eu vou fazer aquela programação ali onde está o fator indicado em vermelho. Ou seja, ser igual ao fator em vermelho, né? E aqui eu vou fixar ele, porque quando eu vou arrastar, então ele vai ficar fixo, vezes linha 1 mais linha 2, né? Ou seja, linha 1 mais linha 2. Quando eu der o Enter, tem que dar 0, senão está tudo errado. Deu 0. Então, a programação está correta. Então, quando arrastar, os números que estão ali são corretos. Agora, programação aqui. A programação está indicada ali. Então, é fator 2 fixo
né? Fator 2 fixo, vezes linha 1, mais linha 3. Se eu der Enter, tem que dar 0. Se não deu 0, eu nem sigo adiante, vou ver o que eu fiz errado. Reparei, tudo que a gente faz, a gente tem como saber se está fazendo certo ou não. Então, tome cuidado com isso. Dá para saber se está fazendo certo ou não. Se você chega a um ponto, se eu não desse 0 ali, eu tenho que ver o que eu fiz errado. Que certamente foi a programação errada. Não é porque o problema, é uma conspiração do problema que caiu logo esse. Não. É a minha mãozinha mesmo que programou errado. Professor, Vale? na parte ali da tabela que tu fez ali, o que seria o fixo que tu falou do fator ali? Que eu não peguei bem. Por exemplo, eu estou trabalhando na linha 3. Então, eu estou olhando para... tá. Entendi a tua pergunta. O fixo, como eu estou trabalhando na primeira coluna, o que é fixo é a diagonal. Então, a diagonal da primeira coluna é o A11. Esse é o elemento fixo, que a gente chama aqui de pivô, certo? Quando eu passo para a segunda coluna, o que é o elemento fixo? É o A22, certo? E assim por diante. Que é o elemento diagonal. Esse elemento tem uma propriedade bem importante, que só vou lembrar hoje, mas na aula que vem a gente vai falar melhor, na aula presencial, que é... Presencial não, né? Aula de live. Que esse fator, não, esse número não pode ser 0, certo? Então, quando eu fixo uma linha, no caso, se eu estou olhando a primeira coluna, eu fixei a primeira linha. Se eu estou olhando a segunda coluna, eu fixei a segunda linha. É esse que é o ponto fixo. E aí o meu elemento fixo é o elemento diagonal, certo? É chamado pivô. Então, por exemplo, como eu estou trabalhando na primeira coluna, a minha linha fixa, meu elemento fixo é a primeira. Então, eu não vou zerar o elemento, não vou zerar esse elemento aqui, considerando a linha 2 e linha 3. Não. O que é fixo na primeira coluna é a linha 1. Ou seja, tudo eu tenho que olhar para a linha 1. Tá? Então, aqui, feito isso, feito A moral é referenciar certo, então prestar atenção na hora de fazer a referência. Exatamente. Exatamente. Então, na hora que nós fazemos... Bom, zerou aqui, então está correto. Arrasta. Esses números estão corretos. Sem mistério. Então, tá. Então, esse daqui é o que nós temos já como nossa matriz. Eu vou botar esse aqui que está com o verdinho ali, chamando. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos para o segundo passo. Então, nesse segundo passo é quando nós temos essa situação aqui, né? Deixa eu apagar. Quando nós temos essa situação aqui. Então, nós já fizemos o primeiro escalonamento. Esse primeiro escalonamento está feito de forma correta. Zeramos essas duas posições. Então, agora eu vou zerar qual posição? Eu vou zerar essa posição aqui. Eu vou zerar essa posição aqui. O que eu vou considerar? Eu vou ter que considerar como fixo a segunda linha. Tá? Ou seja, qual vai ser meu fator? Bom, se é a minha segunda linha, que eu vou considerar como fixo, o que vai embaixo é o A22. Né? O que vai em cima é a posição que eu quero zerar. Então, eu vou multiplicar isso pela linha 2, mais linha 3, e vou jogar essa resposta na linha 3, que é onde é a minha linha de interesse. Né? Então, o fator ele sempre vai multiplicar a linha fixa, né? A linha de referência, a linha onde está o meu pivô, né? A minha linha diagonal. Se é a segunda coluna, então eu estou considerando a segunda linha. Tá. Então,
repetimos a primeira linha, repetimos a segunda linha. Aqui vai ser 0, ou seja, não vamos mais mexer aqui, tá? Deixa eu tirar ali. E coisar aqui. E aí, então, nós vamos puxar. Simplesmente eu puxei lá de cima. Então, agora nós vamos ter um terceiro fator. Então, vamos chamar de fator 3. Esse terceiro fator vai ser quem? Vai ser menos o A32 sobre o A22. Então, quem é o A32? O A32 é o 0,19 negativo, dividido por 7. Então, isso aqui vai me dar um número positivo, né? Porque é menos M9 sobre M8. Só que o meu M9 é menos 0,19. Então, quando eu der Enter, vai ter que ser um número positivo. Tá. Igual. O que vai ser aqui? Vai ser meu fator vezes L2. Então, vai ser meu fator fixo vezes L2 mais o L3. Isso aqui tem que dar 0. Se não dá 0, nós erramos na programação. Deu 0. Tudo ok. Beleza. Então, aqui. Vem a corzinha salmão. Beleza. Aqui. Chegamos ao fim do escalonamento. Por que chegamos ao fim do escalonamento? Porque nós temos agora o meu triângulo, né? Nós temos o meu triângulo de zeros. Abaixo da diagonal, nós temos zeros. Agora, nós temos que... Uma divergência de valores ali, senhor. Deu 73 na última linha e no escalonamento ele deu 70. Não sei porque que deu isso. Tudo certo. Pode ser que eu tenha feito uma coisa, menos 19. Você pode ver que aqui minha segunda já tem um problema ali. Deu menos 19,56. Será que não digitei? Às vezes pode ser que seja por digitar alguma coisa errada, né? Isso às vezes acontece. Não, a princípio eu não vi nada de errado na digitação. Minhas segundas, 23, 6. Não sei por que deu esses valores. Essa pequena diferença, mas que essa pequena diferença num sistema linear pode Ali não é tão pequena, deu 73, né? 3 unidades do lado esquerdo da vírgula. Aí. Deixa eu ver. 98. Vamos ver. Na segunda, 56,2. Não, tá certo. A segunda tá certo. 56,2. Qual foi meu fator aqui? Tá, mas tu não divide. Bota um pouquinho pra cima. É, a mesma coisa. Pois é. Eu agora... Não, ele tem que dar 70. Ele tinha que ser... Ele não tinha que ser tão... Vamos ver uma coisa lá no PowerPoint. O PowerPoint ele está resolvido passo a passo. Outro PowerPoint também não tem grande diferença. 73,10. Outra era 73,6. Tá. Eu não sei por que deu essa diferença. Esse aqui é 90. E você vê que é aqui, né? 71,42. Quando vê o PowerPoint, mas tá errado, senhor. Pode ser que seja o PowerPoint. Pode ser que o PowerPoint eu tenha achado errado. Vamos fazer o seguinte. Vamos com calma. Fechamos um furo. Vamos ver se a gente consegue tapar o furo.
Vamos descobrir quanto é que é o x. Na verdade, o resultado que zerar vai ser o certo, né? Porque ela só vai zerar se tiver o resultado certo ali. Exatamente. Exatamente. Vamos descobrir quem é que tá certo aqui. Dá para descobrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descobrir quem é o Z. Tá. O Z vai ser quem? Vai ser 70 dividido... Opa, o Z vai ser quem? O x3, né? É x3. Hoje tem jogo? Só uma pergunta. Ninguém sabe responder? Não entra nesse assunto isso. Não, Não, é que eu estou achando um clima meio estranho, até na minha redondeza, onde eu estou agora. Só por isso que eu quero saber. Não, teve Libertadores e o Grêmio. Ah, tá. Então tá. Grêmio e Del Valle. Foi mais 2 suquinhos aí da Del Valle hoje. Agora entendi algumas referências do Instagram também, tá? Enfim. Esqueceu? Focando. Depois eu tenho que tomar um suco também. Tá. Aí... feita a divisão. Aqui. Nessa divisão aqui, o que eu fiz? Eu peguei, né, a situação que nós tínhamos era 9,97 x3 igual a 70. Então, vai ficar 70 dividido por 9,97. Ok. Agora, eu vou fazer o x2. Então, x3, x2, igual. Então, o que acontece? Aquilo que nós tínhamos programado lá no começo da nossa aula. Então, eu vou pegar este valor aqui, menos, né? Porque nesse caso aqui eu tenho um A22, x2, mais um A23, x3, igual a B3. Nós já conhecemos o x3, então eu quero isolar o meu x2. Então vai ficar x2 igual B3 menos o A23, x3, dividido por A22. Então essa aqui é a forma de isolar o x2. Então é isso que nós vamos programar aqui. Então, é menos o A23 vezes o x3, que a gente já sabe quanto é, dividido isso pelo A22. Agora vamos para o x3, o x1. O x1 é a mesma coisa, só um pouquinho maior, né? Então vai ficar isso daqui, seguindo a mesma lógica, menos o x3 vezes o valor de x3, ou melhor, o A13 vezes x3, menos o A12 vezes o x2, dividido isso por A11. Beleza. Então, antes de eu dar o Enter, vamos apagar aqui para vocês poderem enxergar a programação. Então, sempre, quando eu passo para a coluna ali em salmão, né, ele sempre vou botar um número negativo. Então, é menos esse daqui, vezes o respectivo x3, vezes x2. E não tem erro, gente. Então, esse valor aqui. Agora, vamos verificar quem tem razão na nossa história. Né? Então, a verificação. Essa verificação, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar, né, essa minha matriz aqui. Vou colocar aqui. E a minha solução, eu vou colocar aqui. Minha solução ficou, primeiro, esse valor aqui. Depois, esse valor que eu vou botar na ordem, né? E depois, esse valor aqui. Certo? Então, x1, x2, x3. E eu vou fazer a multiplicação matricial. Como é que eu faço uma multiplicação matricial? Eu vou pegar este elemento aqui, vezes este aqui. Vou fixar ele. Porque depois eu vou arrastar, e aí já está tudo pronto. Mais este aqui, vezes
Ou seja, esse aqui está com o x2, né? Esse aqui corresponde ao x2. Mais, tem que fixar este aqui, né? Fixa. Mais, este aqui, coeficiente de x3, vezes o x3. Ok? Dá um Enter. E aí nós vamos ver quem está correto. Bom, qual o resultado que nós obtivemos? Obtivemos 7,5, né? 7,85 menos 19,3 e 71,42. Que foi o mesmo resultado que nós tínhamos lá, né? Ou seja, qual o resultado que eu tinha aqui? 77,85 menos 19,3. Desencontramos 19,3. Ok. Ou seja, essa resolução aqui está correta. Será que a que a gente fez aqui estava correta? Estava correta? Por exemplo, aqui era 7,33, né? 33,12. Ó. Então, o que está errado é o do PowerPoint. Com certeza o do PowerPoint tem um erro ali. Ainda mais que eu fiz ele à mão, né? Com certeza ali do PowerPoint tem um erro. Esse aqui está corretíssimo, né? Você pode ver. Ele deu exatamente isso aqui. Se ele deu exatamente essa coluna B, é porque está corretíssimo. Certo? Então, esse escalonamento aqui está correto. Certo? É bom você ter lembrado, Israel. Bom, nós vamos encerrar aqui hoje. E eu vou organizar alguma atividade para a semana que vem, em cima disso aqui, dessa aula daqui, e mais alguma coisa do Silab, mais algo pequeno. Não vai ter videoaula, não vai ter live. Vai ter alguma atividade, com uma atividade pós-aula, né? Mas menor do que a gente está habituado. Eu não vou botar 3 videoaulas lá para vocês, tá? 43 lives também, né? Mas vai ter uma atividade pós-aula, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou salvar tudo isso, mandar para vocês e nos vemos daqui a 2 semanas. Aproveitem o feriado, ponham em dia o trabalhinho de vocês, né? Apesar que ainda falta um pouquinho menos de um mês, mas sempre é bom adiantar, certo? Então, boa semana e aproveitem semana que vem. Valeu, senhor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Até.